Olá, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Filosofia, né? Também introdução à filosofia. Então, vamos lá. Capítulo 2 começa o que é a filosofia. Podemos dizer que a filosofia surge quando os seres humanos começam a exigir provas e justificações racionais que validem ou invalidem as crenças cotidianas. Por que racionais? Por três motivos. Porque racional significa argumentado, debatido e compreendido. Porque racional significa que, ao argumentar e debater, queremos conhecer as condições e os pressupostos de nossos pensamentos e os dos outros. Porque racional significa respeitar certas regras de coerência do pensamento para que um argumento ou um debate tenham sentido, chegando a conclusões que podem ser compreendidas, discutidas, aceitas, respeitadas por outros. Essa é a base do que é filosofia. Então vamos entrar na atitude crítica. Primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, dizer não aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz e pensa, ao estabelecido. Uma palavra é colocar entre parênteses nossas crenças para poder interrogar quais são suas causas e qual é o seu sentido. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores, nós mesmos. E também uma interrogação sobre o porquê e como disso tudo e de nós próprios. O que é? Por que é? Como é? Essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. A face negativa e a face positiva da atitude filosófica constitui o que chamamos de atitude crítica. Feito? O que é a crítica? Em geral, julgamos que a palavra crítica significa ser do contra, dizer que tudo vai mal, que tudo está errado, que tudo é feito ou desagradável. Crítica lembra mau humor com a gente chata ou pretensiosa, que acha que sabe mais que os outros. Mas não é isso que essa palavra quer dizer. Crítica, palavra proveniente do grego, possui três sentidos principais. Primeiro, capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente. Segundo, exame racional de todas as coisas sem preconceito e sem pré-julgamento. 3. Atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia, um valor, um costume, um comportamento, uma obra artística ou científica. A atitude filosófica é uma atitude crítica, porque preenche esses três significados da noção de crítica, a qual, como se observa, é inesperável na noção de racional que vimos anteriormente. A filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do dia a dia, para que possam ser avaliados racional e criticamente. Por isso, diz que não sabemos o que é imaginável saber ou, como dizia Sócrates, começamos a buscar o conhecimento quando somos capazes de dizer só sei que nada sei. Para Platão, discípulo de Sócrates, filosofia começa com admiração, ou, como escreve seus discípulos Aristóteles, a filosofia começa com o espanto. Admiração e espanto significam que reconhecemos nossa ignorância e exatamente por isso podemos superá-la. Nós nos espantamos quando, no meio do nosso pensamento, tomamos distância do nosso mundo costumeiro, olhando-o como se nunca o tivéssemos visto antes, como se estivéssemos acabando de nascer para o mundo e para nós mesmos, e precisássemos perguntar o que é, por que é e como é
o mundo e precisássemos perguntar também o que somos e como somos. A filosofia inicia sua investigação num momento muito preciso, naquele instante em que abandonamos nossas certezas cotidianas e não dispomos de nada para substituí-las ou para preencher a lacuna deixada por elas. Em outras palavras, a filosofia se interessa por aquele instante que é a realidade natural, o mundo das coisas, e a realidade histórico-social, o mundo dos homens, tornam-se estranhas, espantosas, incompreensíveis e enigmáticas, quando as opiniões estabelecidas disponíveis já não nos podem satisfazer. Ou seja, a filosofia se volta preferencialmente para os momentos de crise no pensamento, na linguagem e na ação, pois é nesses momentos críticos que se manifesta mais claramente a exigência de fundamentação das ideias, dos discursos e das práticas. Assim como cada um de nós, quando possui desejo de saber, vai em direção à atitude filosófica, ao perceber contradições e incoerências, ambiguidades ou incompatibilidades entre nossas crenças cotidianas. Também a filosofia tem especial interesse pelos momentos de crise ou momentos críticos, quando sistemas religiosos, éticos, políticos, científicos e artísticos estabelecidos apresentam contradições internas ou contradizem-se uns aos outros e buscam transformações e mudanças cujo sentido ainda não está claro e precisa ser compreendido. Bom, gente, é muito importante é, entendermos, né? Porque quando a gente começa a falar sobre filosofia, é um espanto, o pessoal acha que é coisa de nexo sem nexo, é umas filosofias tal, X, isso, aquilo. Não. A filosofia é a base de crítica. Por quê? Porque você começa a questionar. Porque tudo é teoria. Então, as pessoas vão lá, questionam isso, questionam aquilo, para chegar a que a ideia, né, que essa ideia, ela seja correta dentro daquilo do padrão que a pessoa está vivenciando. E mesmo que você não vivencie aquilo ou ache que aquilo não está no padrão, pelo menos a discuti-la ou a evoluí-la. Assim se derrubaram várias filosofias que ainda se mantêm no grupo de pessoas. Assim se evoluíram algumas filosofias e assim se mudaram muitas filosofias. Perfeito? Na sociologia, a gente está estudando a formação do capitalismo. E aqui, na filosofia, nós estamos questionando essas ações capitalistas, socialistas, comunistas, liberalistas e assim por diante. Essa é a ideia inicial. São as perguntinhas que estão sempre fazendo aqui, né? Foram sempre feitas aí. O que é, como é, né? São perguntas que têm que ser feitas a nós mesmos, quando formos seguir algo como se estivermos presos somente aos religiosos, aos crentes no seguinte crença, né? Tem que questionar. Mesmo que continue, tem que questionar. Tem que ter um porquê. Tem que sair do dogmatismo. Perfeito? Então, gente, na próxima aula a gente continua, tá? Vamos falar para que filosofia. Perfeito? Dê o seu joinha, compartilhe nosso vídeo. Isso ajuda, né, o nosso canal a melhorar, a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Até a próxima aula.